comunicando-a diretamente ao espírito ao qual fala, que o ouve e compreende muito bem, sem intermediários. Outros viram, na condenação, uma ocasião para assoprar o fogo, turbar as almas com a semente da rebelião e ficarem de lado. Aqui também o mundo lhe era contrário e ele se rebelou por todos os meios contra esta intervenção. Não lhe agradava aquele sistema das verdades particulares e antagônicas, rivais e agressivas. Não queria se tornar instrumento da psicologia do mundo. Também na defesa e na reação perturbavam-no aquelas realidades tão diversas da vida na qual manda o homem. Sem distinguir de que ponto particular da psicologia humana, nem de qual das muitas divisões do pensamento humano lhe vinham os ataques, o fato era que a batalha estava travada, era contínua, o mundo se tornava seu inimigo e o assaltava cada vez mais profundamente. E desta vez os assaltos vinham dirigidos justamente contra os centros mais vitais do seu destino, ou seja, a explicação de sua missão. Era esta repudiada, negada totalmente. Nós, que havíamos seguido o desenvolvimento lógico do seu destino, podiam agora compreender que aquela negação significava paralisar cada valor o escopo de sua vida, dar-lhe a morte espiritual. A retratação significaria, para ele, aceitar a morte e ser cúmplice do próprio suicídio moral. A condenação era formal e ignorava estas coisas, que, no entanto, permaneciam. Ela se dirigia contra a sua fé, para destruir, para tirar ao chão o produto de tanto trabalho e tanto sacrifício, para lhe tolher toda a esperança e subverter a significação de sua vida. Talvez tudo isto não tivesse nas intenções da condenação, mas estava, com certeza, nas suas consequências. Tinha o dever do respeito e aceitava a imposição do silêncio. Tudo estava tranquilo na superfície, mas a preço de que destruições nas profundezas. Não lhe restava senão o recurso de se aturdir, já que não se podia anular. Acreditara sincera e profundamente, e estes resultados lhe demonstravam agora o absurdo de sua fé. Sentia-se traído em suas mais elevadas aspirações. O ataque do mundo conseguira destruí-lo. Para não ver sua fé vacilar e desmoronar, procurava aturdir-se, começando por quebrar a sua pena e renunciar a escrever, a compreender e a pensar. Não querendo se rebelar nem podendo se justificar, não lhe restava senão o caminho da própria destruição espiritual. Saberia ressurgir de tamanho desespero. Acreditara com tamanha força que caminhava em direção a Cristo pela estrada do bem, e agora recebia este golpe dos homens com os quais devia estar em perfeito acordo sobre o caminho da ascensão espiritual. E este ataque chegava, agora que lhe fora sacudido por tantas outras coisas, somando-se às suas já graves atribulações. Poderia sua fé resistir a tanto? E ele invocava: meu Deus, por que me abandonaste? Que distância da filosofia fácil e feliz dos que tão facilmente se atiram à solução de seus problemas, afogando-os em qualquer gozo material. Diante do mundo unicamente ávido de prazeres, até parecia que ter uma alma, um ideal, era uma anormalidade. A sinceridade, a fé no superamento de todas as misérias terrestres, uma anomalia patológica. Rebelde à vida animal da terra, fora inexoravelmente isolado. As leis biológicas impeliam o homem ignorante à destruição da exceção, da imersão do pântano e da mediocridade. O encontro era sempre entre ele e o homem, entre o espírito e a matéria. Sempre o mesmo desafio dele contra o mundo, não importa sob qual aspecto isso se apresentasse. Ele perdoava. Repetia aquele sublime, mas tremendo: perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Olhava os homens e perguntava: serão eles realmente culpáveis de não saberem emergir do plano animal, de que saberem superar as leis da realidade biológica? E de sua parte, da parte do espírito, encontrava Cristo, e a Cristo, desesperadamente, se agarrava. Esta união era toda a sua razão, justificativa e força. O mundo, imerso na luta pela vida,
Atentava também contra seu refúgio vital. Ele não condenava o homem, cego executor, através dos instintos, das leis da sua vida. Observava a batalha apocalíptica, que se travava entre o bem e o mal, como se fosse não espectador, mas ator. E perguntava a si mesmo, por que o encarniçamento da matéria contra o espírito? E por que tem de sofrer a sua hora de trevas e sentir o peso da derrota? Porque aqueles que se elevam mais alto devem atravessar a prova de ser atirados à lama como Cristo sob a cruz, devem ser expostos, inermes, ao assalto do que existe de mais baixo e devem saber resistir às mais ferozes tentativas da demolição. Porque Deus os permite, que significam na sua harmonia os atentados e este dever de resistência dos que estão mais avançados no caminho que vai até ele. Porque o bem, em vez de ser encorajado, é perseguido. Porque o tormento do justo, porque a condenação justamente de quem é reconhecido entre todos o melhor, porque a impotência da bondade diante da força, a debilidade do evoluído diante da bestialidade do involuído, porque a luta de todos contra todos. Porque a falência do ideal, a rebelião contra ele da parte do mundo que justamente o proclama e venera, porque o terrível trabalho do homem para subir, a luta dentro dele próprio para fugir do inferno e a necessidade de ficar e demorar. Porque o instinto do homem de fazer-se teoricamente um modelo superior para si mesmo e porque a sua impotência prática de realizá-lo. Ele se sobrepunha aos atores humanos do drama. Procurava a substância, a significação de tudo. Recordava o drama de Cristo sobre a cruz. Havia, então, uma lei de rebelião pela qual o inferior fareja o superamento que o ofende, que o castiga por sua incapacidade de subir, que o condena como uma derrota no seu dever de se elevar. E isso não lhe deixará outro desejo senão o de se revoltar contra o exemplo de seu maior dever, que ele não soube cumprir. Ou talvez seja o temor do inexplorado, o terror da dilaceração na certeza das velhas estradas, a resistência à vertigem avassaladora do ignoto e do novo, o ódio ao trabalho exaustivo, o instinto de conservação, o horror do vazio, o pavor da descontinuidade da certeza transformada em dúvida, que implica o tormento de encontrar uma nova certeza à custa do próprio risco e do próprio trabalho. É a rebelião das trevas contra a luz. É a luta que, contra o cérebro, está no ventre do mundo. Por que este drama? Porque a verdadeira bondade, a verdadeira superioridade intelectual e moral ofendem tão imperdoavelmente aqueles que a olham de baixo, por não sabê-la atingir. Porque a animalidade humana está tão convencida da própria importância, a ponto de não tolerar superamentos. Ah! Que luta! Que cansaço por haver ousado avançar! Ele sentia-se aterrorizado e desejava a morte. De que servia lutar? Não era contra os homens que lutava, mas contra as inexoráveis leis biológicas de que eles eram um inconsciente instrumento de execução. E como vencer as leis biológicas? Por mais que se esquivasse aos aplausos do mundo, quem fosse além dos seus íntimos superamentos era coimado de soberba. Tudo isto lhe era doloroso. A inevitável atitude de solitário não era perdoada. Difícil vencer a repugnância pela descida até o nível da multidão e conseguir desembaraçar-se da posição especial que os outros definiam como soberba. Sentia a injustiça e o peso deste juízo e a tristeza do isolamento consequente. E não lhe vinha nenhum auxílio para encorajá-lo a suportar o árduo trabalho. Em meio ao terrível desbaratamento que o constrangia a solidão dos incompreendidos, atentava-se também contra a última alegria que lhe restara, a consciência de sua posição, o íntimo sentido de sua função e missão. E então, apresentou-se-lhe a nova posição em toda a sua crua nudez. Extinguiu-se-lhe nos olhos a doce miragem evangélica, caiu a venda do seu fascínio e percebeu em que infernal realidade de vida estava jogando. Compreendeu que nova e terrível experiência o esperava. Vivia no mundo, este era quem mandava e o seu reino vencia. Não mais a fuga. Tinha que viver no mundo, pertencer ao mundo,
debater-se sobre a sua inexorável lei. Tinha que descer ao inferno terrestre. Tratava-se de experiência inteiramente diferente da anterior, complementar e indispensável. Tratava-se de um recomeçar e exame, sob nova luz, de todos os valores já conquistados e joelhá-los agora nesta prova de fogo. Estava demasiado exausto para resistir ainda a tudo e a todos. A maioria submergia-o. Ele estava só. Tudo impelia para baixo, seu cansaço, o abandono do céu, os assaltos da terra. Luta, luta e um dia as forças do espírito abandonaram-no. De qualquer modo, não importava a que preço e com que meios, precisava sobreviver. O barco afundava. Era preciso aliviá-lo de tudo que fosse dispensável. Quando a vida está em perigo, a natureza se apressa, para salvá-la, a demolir mesmo superestruturas. O edifício, com toda a dificuldade construído, desagregava-se. Era a hora das trevas. Para não morrer fisicamente tinha que reagir a todos os assaltos, com reação puramente humana necessária para sobreviver. As forças do destino chegavam agora em ondas violentas. Era preciso sofrê-las, atravessá-las, superá-las antes de poder livrar-se delas. Lutar, rebelar-se era a lei do mundo e ele tinha que aceitar. Precipitando-se do céu luminoso ao palude tétrico, viu-se submergido até o pescoço. Um feroz riso de escárnio o recebera. Aos seus olhos assombrados a vida aparecia no seu aspecto bestial e ele retomou o caminho com a coragem do desespero. Tornou-se normal. Então compreendeu e foi compreendido. Abandonou a convicção de superioridade, de seção, de missão, meteu-se na fila, na multidão, lado a lado com os outros e viveu a lei de todos. Sua vida degradou-se até ao plano animal comum e o espírito emudeceu. Por agora, o mundo vencerá-o. 19. No inferno terrestre. E então, uma dúvida atroz se apossou dele. Dúvida que o impeliu a engolfar-se em nova realidade da terra, antes negligenciada. Qual seria a lei que o condenava com tanta segurança e convicção? E, no dissídio entre ele e o mundo, não podia ser que fosse ele quem tivesse errado. Conheceria, em verdade, este mundo que sempre reprovara? Porque as coisas aconteciam de tal modo. Podia ser que o mundo tivesse boas razões e que houvesse nele uma lógica diferente, que ele não compreendia ainda, por não a conhecer. Que lógica seria essa? E por que seria assim? Havia ali em ação qualquer força ignorada, que escapara à conquista dos seus conhecimentos. Além das afirmações já experimentadas pela inteligência e pela bondade, poderiam existir afirmações diversas ainda não exploradas por ele. Quem teria razão, ele ou o mundo? Quem era superior? Se o mundo era sedento de prazeres materiais, não era ele sedento de prazeres espirituais? Se o mundo procurava fugir à dor com o gozo de seus sentidos, não procurava ele igualmente fugir à dor no gozo do espírito? Começou, então, desde esse novo ponto de vista, a revisão de seus valores espirituais. O mundo cercara-o, assediara-o, penetrara-o, estava agora dentro dele e ele próprio continuava agora a obra do assalto, cumprindo a própria autodestruição. Os fatos levavam-no a crer que toda a precedente direção de sua vida fora desbaratada e lhe era necessário, agora, uma direção inteiramente nova e que, uma vez começada, teria que seguir até o fundo. Como um culpado, seu espírito era chamado a prestar contas à razão prática, pelos seus sonhos e ideais. Queria ver que teria acontecido com estes, uma vez estraçalhados pelo inferno terrestre. As partes se invertiam. Agora era o mundo, no qual ele tivera que cair, que com ele desafiava o Evangelho. Que teria esse respondido? Que teria acontecido àqueles delicados sentimentos de bondade, perdão e amor transportados ao reino da força, onde o maior mérito está em saber rebelar-se e vencer? Se a lei do Evangelho, no céu, subverte as leis da terra, estas, na terra, subvertem aquela. Tornava-se,
Assim, arruinado o motivo fundamental de sua vida. Já não se tratava de olhar, do alto do céu, as misérias da terra, mas, destas, ver quanto o céu estava intangível e longínquo. Era a hora de pôr em contato com a crua realidade aqueles ares de super-homem de espírito, que vai à cátedra para julgar e condenar o homem comum. Era a hora de encolher-se às suas medidas, responsabilizando-se pelas próprias desgraças e misérias. Era a hora de se tornar vil e desgraçado, humilde nulidade dos caminhos, despindo o orgulho de passados superamentos, deixando a aristocracia do pensamento e do sentimento que se reduzia a isenções de privilegiados, por uma realidade em que havia necessidade de olhar face a face. Eis o que o mundo lhe dizia, agora que eu se tornara um deles, oferecia-lhe uma rude lição, em cuja brutalidade devia encontrar a salutar lição de humildade. Fica sob jugo, conosco, se, em verdade, como dizes, somos todos irmãos segundo o Evangelho. Era isto que o mundo lhe dizia. A experiência era importante. Num retrocesso involutivo, devia perder as vantagens da liberação e arrostar todos os gravames da matéria. Então o que é mais importante? Aperfeiçoar-se para fugir do mundo, voltando-lhe as costas, ou esquecer-se de si próprio, para emergir no mundo, suportando com os seus semelhantes as suas penas. Não tinha ele, livrando-se da riqueza, e aceitando o trabalho comum como um dever, escolhido esse caminho. Provavelmente, a ascensão não pode ser completa sem a descida e o progresso se aprofunda e completa nos retrocessos. A descida era terrível. Não tinha experimentado a lição da bondade do ideal e não fora, pelo menos por agora, traído. Por que insistir na utopia do Evangelho, se tais eram os resultados? Talvez Cristo lhe tivesse sido grande ilusão de que o mundo não compartilhava e que insistia em reprová-lo, demonstrando-lhe a falsidade com seu oposto teor de vida. Aqui embaixo não tinha sentido o insensato amor por Cristo, a tola fé em Deus, o espírito de sacrifício na intenção de atingir, quem sabe quando, um seu longínquo e, por agora, inatingível. O mundo dava-lhe uma lição de senso prático e utilitário. Por que andar em busca de resultados tão afastados, quando os havia mais próximos sobre a terra? Sem dúvida, pelo menos por agora, a experiência da bondade fracassara para ele. Isto levava-o a mergulhar na experiência da bondade e da força, na esperança de que estas não o traíssem, como fizeram o ideal. É provável que estas eram igualmente falazes, mas ele não as experimentara e, talvez por esta única razão, não fora traído ainda. Já realizara a experiência da inteligência e do coração. Não lhe faltava senão a experiência puramente humana e viril da vontade e da força. E assim entrava em nova fase de vida. Superada a prova da dor como instrumento de redenção, concessão altruísta feminil da vida, atirava-se agora à prova da luta como instrumento de conquista e concessão egoísta masculina da vida. A velha experiência trocava de natureza e se completava na outra, que era em ver-se complementar. A aceitação passiva se transformava em ação viril. Por um momento, desprezou o aspecto negativo e passivo do ideal feito de sacrifício, de piedade, de bondade, de força, de luta, de conquista. Era uma descida do céu à terra, talvez útil para assegurar a sua posição. Tinha, agora, que fazer suas não as leis do céu, mas as da terra, e aguardar os resultados. Tinha que realizar nova experiência, sabendo bem que esta não se pode fazer por intermédio de outros, mas somente com meios, perigos e também resultados próprios. Precisava mudar. Não se tratava mais de ordem, de harmonia do divino, de amor ao próximo, de bondade e justiça. Tinha que sair deste paradisíaco concerto e entrar num mundo caótico de luta e dissonâncias, de agressão e prepotências, onde o necessário não é coordenar-se, mas reagir e vencer impondo-se a tudo e a todos. Seria isto verdadeiramente diabólico e infernal,
ou havia certa nobreza na ferocidade, certa justiça na força, certa respeitabilidade na baixeza. Às vezes, parecia-lhe quase maravilhoso o novo ponto de vista. Havia, sem dúvida, admirável coragem no insignificante homem para ousar, sozinho, desafiar o caos e impor-se a ele, sem o conforto das harmonias divinas, de auxílio superior. Havia terrível coragem no franco reconhecimento de ser fera e de querer adaptar-se à lei das feras, com todos os riscos e perigos. Havia na inferioridade de grau evolutivo, na primitiva insensibilidade, na rudeza elementar, a potência do bloco de mármore ainda não esculpido e sempre, embora em germe menos evidente, a mesma centelha de vida de Deus. Do ponto de vista da rude virilidade, a piedade e a bondade pareciam-lhe debilidade e incapacidade. Visto pelo homem da terra, atleta da força, aquele outro homem do ideal parecia abandonado e inconsciente, embora fosse um atleta do pensamento. No entanto, aquele tipo de homem comum que ele tanto condenara, era perfeitamente equilibrado no seu ambiente terrestre, ao passo que ele não era. Via que a natureza premiava com o sucesso a prepotência e a astúcia, garantia a vida aos que sabem usar a força para vencer. Via que, na prática, o triunfo pertence àqueles que destroem o inimigo. Os que não sabem se defender e oferecem a outra face têm um fim brutal. Agora viu que o mundo é, não o que será e deveria ser. A lei que os fatos lhe mostravam não mandava ser bom e altruísta, mas forte e egoísta. Viu uma natureza desapredada que não socorre os fracos, antes os condena, e persegue-os para liquidá-los. O tipo que o mundo exaltava, o modelo que se apresentava como ideal a se imitar, é completamente diferente do modelo evangélico que adotara, para imitar Cristo. Quando de sua experiência neste sentido, não fora compreendido, ao contrário, fora condenado. O mundo tratara-o como um imbecil, porque estava convencido de que o era. Via no mundo completa indiferença para tudo aquilo que não significasse vantagens imediatas para o próprio egoísmo, completa indiferença para com o sacrifício e o altruísmo, que só interessavam quando podiam trazer vantagens pessoais. Que importava aos outros se ele pudesse ser mesmo um gênio, um santo ou um mártir? Os seus semelhantes não podiam se interessar senão pelo rendimento prático e o seu valor era avaliado pela medida em que pudesse ser utilizado para vantagens dos outros. O super-homem é um fraco no campo humano, o supernormal é, por compensação de equilíbrio, condenado à miséria do anormal. O caminho de ideal é caminho de sacrifício e de martírio. O gênio é um inepto para a prática da vida. Compreende, onde os outros nada compreendem, mas em compensação não compreende nada onde os outros tudo compreendem. É insignificante onde os outros são tão exuberantes. Tudo isto nada importa ao homem comum, que apenas se interessa em descobrir qual o ponto fraco do tipo de exceção, para aí o ferir, para desfrutá-lo ou destruí-lo. Via que a lei altruísta do Evangelho não era nesse mundo sentida como verdade senão pelos fracos, os quais, procurando proteção no altruísmo, dela esperam tudo. Não era sentida senão como mentira pelos fortes, para os quais o altruísmo dá prejuízos. Em suma, a terra não era lugar de paz, de segurança paradisíaca, como o Evangelho pregava, mas de grande miséria, onde urge a defesa ímpera sem tréguas à lei desapredada da luta de todos contra todos. Um ambiente em que se procura, se exalta, se adora a força. Bondade e justiça são refinamentos dos grandes senhores, são luxos criados para os anjos que estão no céu, não para os demônios que vivem na terra. Aqueles que dispõem de força usam-na para si mesmo. Apenas os fracos em busca de auxílio se refugiam no Evangelho. E o Evangelho, feito para a ascensão humana em direção ao Espírito, redunda em refúgio de inaptidões. O exército que o segue não passa de multidão à procura de acomodamentos parasitários e de evasão da inexorável e desapredada justiça das leis biológicas.
Se essa justiça é essa lutar para arrancar do refúgio todos os retardatários da evolução, todos os refratários ao trabalho que o progresso impõe, todos os preguiçosos e ineptos que resistem à lei de seleção do mais forte, ele se perguntava que resultados antibiológicos, que seleção às avessas à lei evangélica acabaria por produzir, de tal modo alterada em sua aplicação, e de tal modo transplantada para o ambiente terrestre. Não era esta adaptação uma terrível vingança da terra contra o céu? Não era a demonstração do absurdo da prática do ideal, uma traição contínua ao martírio de Cristo? E, se sobre a terra o Evangelho não podia existir senão assim alterado, de que o servia havê-lo proclamado? Se estes eram os resultados práticos, não era uma aberração insistir nesse caminho. No entanto, não se podia negar que sobre a terra também havia uma lógica, embora terrível. Mas as duas lógicas, do céu e da terra, não podiam se encontrar senão fatalmente se invertendo, traindo-se e destruindo-se mutuamente. Ele, que vivera a experiência da vitória da lógica do céu sobre a da terra, deveria viver a experiência inversa. Ao menos, agora, no mundo, esta segunda era uma realidade. Duas posições exclusivistas, inconciliavelmente contrárias. Cada uma das duas afirmativas, no seu absolutismo, implicava a completa negação da outra. E ambas investiam profundamente sobre o homem, que, para viver uma, tinha que necessariamente renegar a outra. E ele era tão irredutivelmente honesto e leal que não mais podia se adaptar à aviltação de um acomodamento. Aqui estava, então, a terceira posição, cuidadosamente elaborada nos séculos, aninhada agora no centro da fé e bem armada de defesas, uma posição na qual se triunfava jogando com palavras, à força de prudente silêncio sobre os princípios mais profundos, sofismado a consciência, refugiando-se nas formas, até pôr de acordo, ao menos em aparência, a terra com o céu. Tinha-se a doce ilusão de se poder conquistar o céu sem se incomodar o corpo. Isto se formou por tácito consenso, tão profundamente instintivo que todos estavam de acordo sem o saber, uma convenção tão estável que se fixara em costume. O instinto da vida animal, o impulso das leis biológicas adaptavam-se à subversão celeste, aceitando-a parcialmente, em parte repudiando-a e em parte reagindo contra ela. Resultava daí a formação de um tipo híbrido, nem animal nem anjo, em íntima contradição consigo mesmo. Compreendia como a medíocre natureza do homem comum podia se adaptar a essa vida de anfíbio. Talvez fosse a sua natural fase de transição na evolução. Revoltou-se contra isto. Queria continuar sendo ele mesmo, ainda na queda, e preferiu cair inteiramente, mantendo-se coerente. Detestava os sonolentos, os prudentes, os acomodatícios, as meias medidas. Queria um equilíbrio estável na terra, não um incerto esvoaçar sobre o pântano. Queria afrontar com coragem o inferno terrestre, em vez de se colocar como indigno às portas do paraíso. Na terrível aventura, queria ser coerente e honesto. Seguir o seu instinto e a sua natureza. A fundamental retidão do seu caráter, a sua inadaptabilidade às combinações e à mentira, a sua revolta contra a vileza de pensar só no próprio interesse foram um fio que não se rompeu nunca e que ainda o mantém, mesmo nesta hora de trevas, ligado ao céu. O único fio que lhe permitiria, embora não previsse, tornar a subir. 20. Revolta. Foi por este tempo que Nietzsche lhe falou no seu Also sprach Zarathustra. Assim falou Zaratustra. Repara, ó meu amigo, na solidão. Onde termina a solidão, aí começa o mercado. Longe do mercado e da glória, tudo o que é grande se retrai. Foge da solidão. Inumeráveis são os pequenos e os miseráveis. Salva-te da sua invisível vingança. Contra ti, todos eles desejam vingar-se. Sim. Os vícios são prudentes. Pensam muito em ti na sua pequena alma, tu lhes deste motivo as suspeitas.
punem-te por tua virtude. E no fundo não te perdoam senão teus erros. O teu orgulho taciturno irrita-os. A sua miséria arde contra ti no desejo de uma vingança invisível. Aquilo que em ti é grande não faz senão torná-los mais desejosos de fazer o mal. Depois destes conselhos, Nietzsche punha nu toda a sua revolta. Parece-me agora o mundo obra de um Deus sofredor e crucificado. Aquele Deus que eu criara era louca obra de um homem, como são todos os deuses. Aquele outro mundo está muito bem fechado para os homens. Aquele mundo humano e desumano é um nada celeste, e o útero do ser não fala absolutamente ao homem. Na verdade, é muito difícil provar que o ser é, mais difícil fazê-lo falar. Não escondas mais a cabeça na areia das coisas celestes, mas levanta-a com liberdade. Uma cabeça terrestre que cria o sentido da terra. A guerra e a coragem realizam coisas maiores que o amor do próximo. Na sua descida involutiva, o nosso personagem ia se habituando a esta outra orientação que lhe oferecia visão diferente e dava novo sabor às coisas. Assim viu os homens e a vida, não mais colocando-se no alto dos céus, mas da própria terra e, naturalmente, tudo lhe parecia diferente. No profundo de sua nova miséria, compreendeu que ia precisar de terrível coragem para viver assim sem Deus, sem a doce música espiritual do Evangelho, sem esperança, sem poder pedir auxílio, no meio de uma realidade impiedosa. Certamente, a figura de Lúcifer tinha sua grandeza e sua beleza, um Lúcifer revoltado que ousa, sozinho, desafiar o universo. Já não era o tempo dos doces sonhos. Era preciso dar-se aquela coragem amarga e terrível, de saber viver por si, entre cegos perdidos no universo. Não era homem para predar-se de si mesmo e pedir socorro. Preferia ir até o fundo, enfrentando problemas sem acomodamentos. Precisava fazer, com urgência, para si mesmo, uma filosofia objetivamente sólida que orientasse na realidade. Precisava fundar outras bases objetivas para a nova verdade que explicasse este mundo. Uma verdade mais resistente e concreta que a outra destruída. Uma verdade que pudesse, afinal, não mais desmoronar. Fora desiludido, queria agora coisa segura, sólida, uma realidade de ferro, materializada em fatos, indiscutível, universal e sempre presente, sempre válida e aceita pelos seguidores de todas as verdades. E onde encontrá-la senão no mundo dos fatos, na realidade da vida? Só a verdade biológica representava, ao menos na Terra, a linguagem universal, entendida por todos, permitindo entender-se, mesmo com os animais, uma verdade finalmente aceita por todos, verdadeira, sempre aplicada aos seres, vivida por todos, mesmo pelos que a ignoram, ou não criam nela, ou a negam. Esta era, finalmente, a verdade do consenso unânime imposto pelas leis da vida. Era indiscutível. Era preciso fazê-la contar pela voz dos fenômenos que a exprimem no ambiente terrestre. Só essa podia ter a solidez que apenas a aderência experimental à realidade pode dar. Só com esse método mais universal poderia medir tudo e explicar a conduta dos homens, religiosos ou ateus, de todos os homens, fossem quais fossem suas afirmações teóricas. Desejava compreender por quais razões biologicamente verdadeira tinha o homem, que ele agora observava, agido assim. As delicadas construções espirituais do céu não resistiram. E desta derrocada queria compensar-se com a conquista de solidez sobre a terra. Já que tinha de limitar seu campo, queria, ao menos, resultados seguros. E a terra tinha ciência materialista, já orientada neste sentido, objetiva, experimental, concreta, utilitária. Sem mais imersões no imponderável, já agora negadas à sua cegueira, como a de seus semelhantes. A sua verdade não podia já ir além dos resultados oferecidos pela percepção dos sentidos. Tinha de se limitar a ouvir a voz dos fenômenos,
para que estes lhe revelassem o próprio significado e com ele a verdade terrestre que continham, porque neles ela devia estar sempre presente. Devia agarrar-se às manifestações dos fenômenos e da vida, porque certamente elas exprimiam as suas leis. Podem existir, também, outras leis, mas esta é, sem dúvida, a lei do ambiente terrestre, a sua verdade. E encontrou a realidade biológica, impiedosa, bestial, lei de luta pela vida, de seleção dos mais fortes. Encontrou-se diante dos instintos primordiais da animalidade, os motores elementares da existência, a fome, o amor, a evolução para a conservação individual, como para a conservação da espécie. Era uma verdade bem magra, esquematicamente animalesca, mas indiscutível. Certamente, era triste esta mutilação de quem reduz todo o seu ser à sua própria estrutura animal. Mas, não era esta a realidade da vida. Não era Avon tentar a superestrutura do ideal. Não era essa a hora da degradação evolutiva. Ele poderia ter se retraído e permanecer no centro morto de seu espírito, ali se deixando extinguir sem reagir, em triste depressão e renúncia à vida. E em verdade, foi esta a primeira tendência de seu espírito, logo depois dos casos descritos. Viveu, depois dos golpes recebidos, um período de anulação que o teria levado à morte se não tivesse sobrevindo um irresistível instinto de vida. Tinha de reviver, se não mais no céu, ao menos sobre a terra, não importa se diferente. E seguir um período de renovação, mesmo em sentido inverso. Ao abatimento da morte seguiu-se, então, a reação da vida, a resignação do vencido, a revolta de Lúcifer. Tudo era lícito, menos renunciar à vida. Não era a hora das virtudes passivas da paciência, mas das virtudes ativas da força. Quero viver! Gritou ele. E sua vida foi um grito de revolta. Aliás, não tinha escolha. Se desejava sobreviver, não lhe restava outro caminho. Não era esta a hora das trevas. Portanto, coragem. Precisava suportar até o fim a prova da animalização. Quem iniciara este suicídio espiritual? Quem o provocara? Ele procurara-o, ou desejara-o. Tudo estava disperso, condenado, repelido, tudo o que era o melhor de sua alma e que ele dera pelo bem. Suas intenções tinham sido alteradas, os seus livros, acusados, a voz mais alta e verdadeira de sua vida fora negada e sufocada. Semeara sobre terra envenenada, atirara seus trabalhos, suas dores, seu sangue, na lama. Não podia mais. Não lhe era possível deter as consequências, impedir as reações. Desenvolvia-se nele um drama terrível, superior às suas forças, drama do qual ninguém se ocupava, ninguém via e no qual ele morria. Um turbilhão gigantesco arrastava-o, mais forte que sua vontade e sua resistência. Que o mundo era inimigo, ele o sabia, mas que Deus o abandonasse assim, quando estava naquela exaustão e sozinho. Não possuir forças para se voltar para ele, não poder salvar-se, isto estava acima da sua compreensão e das suas forças. A suprema ironia do mal vitorioso ria-se em torno dele, enquanto se desmoronavam as ruínas do edifício espiritual construído com tanto trabalho e tantos anos de sacrifício. O último fô de vida gritava: quero viver. Não posso morrer. Este era o delito de sua revolta. Com certeza Deus, sempre presente, observa, vigilante, o fundo destes desesperos. Mas ele não sabia. Se o inferno existisse sem sensação de Deus, que inferno seria? Jamais se procura tanto a Deus do que quando se está perdido, jamais ele é tão afirmado, do que quando é negado, jamais está tão presente, do que quando parece ausente. Aprofundou-se lentamente, por sucessivas demolições, enquanto Cristo ficava longe de suas sensações, na glória dos seus céus. Ao contato da dura realidade humana, as passadas visões tinham se pulverizado. No seu novo estado,
Perguntava se verdadeiramente elas tinham existido, se não teriam sido unicamente criações de sua fé. Assombrar o súbito abandono do alto, a inesperada cegueira e observação de que, quando já não tivera forças para subir até Deus pela própria tensão da fé, Deus desaparecera de suas sensações. Perguntava a si mesmo, se os caminhos da fé podem assim fechar-se, se tais realidades estão na dependência do meu estado nervoso, da minha capacidade de percepção, existirão elas objetivamente ou são as condições que as criam? E quando a minha força de percepção vem faltar, elas logo desaparecem. Que valor probatório pode ter uma realidade experimental que a cada momento está sujeita a desaparecer? Naturalmente, não são os nossos sentidos, os objetos que percebemos, mas é certo que sem esses sentidos, os objetos, ao menos para nós, não existem. A dúvida, nesses momentos, e a justificada. Tratando-se de coisas menos garantidas do que habitualmente, menos valorizadas pela experiência de todos, a dúvida é mais plausível. E concluía, a fé é uma ilusão ótica pela qual vemos como reais as projeções das criações de nosso pensamento. As verdades estão em nós e não fora de nós. Por isso, existe aquilo em que cremos, mas apenas porque acreditamos. Os conceitos em si não existem, são vibrações de pensamento no cérebro humano. Os ideais não existem, há pessoas que acreditam neles. O homem realiza inutilmente o esforço de criar com a fé uma realidade diversa da horrível realidade da Terra, porque o projeto de construção que ele antecipa com sua fantasia, o modelo em torno do qual trabalha, é tão alto e inacessível, tão cercado de obstáculos da resistência da Terra rebelde, que não se realiza nunca. Na prática, nada cria, nada move. Uma dúvida o atormentava sobretudo, natural consequência do seu novo ponto de vista: a sublime utopia do Evangelho é aplicável na Terra, ou ter-se enganado, sacrificado inutilmente a sua vida e teria, talvez, de recomeçar do princípio. O problema não interessava a ele somente, mas tinha um âmbito muito mais vasto. Porque o irreduzível contraste entre o Evangelho e os instintos animais do homem, expresso nas leis biológicas, será o Evangelho antibiológico. Como se poderá pretender que a lei do céu seja aplicável na Terra, onde existe a matéria humana e não o espírito angélico, onde os instintos, o corpo, as exigências do ambiente, as leis da vida, tudo é tão diverso? O mundo guiava-se por outra tábua de valores, por cima da qual está a força, ante a qual todos se prostram e que tem o seu decálogo, no qual é condenada a resignação, a miséria dos fracos e é exaltada a revolta, virtude dos fortes. Condena-se a fraqueza, pecado capital, e condena-se o Evangelho, refúgio dos vencidos. A paciência e o perdão são tolices supremas. Os dois mundos tinham cada um o seu sistema completo, que se contradizem. Ele perguntava se os ideais espirituais não seriam antibiológicos, antivitais, um verdadeiro suicídio no plano animal, se seria absurda e impossível a pretensão de os realizar no ambiente terrestre e se não seria suprema utopia a tentativa de transplantar a ordem de valores, construídos para o céu, a um ambiente criado para a terra. Não faltava, claro, a inconciliabilidade congênita, a revolta da matéria contra o espírito. Não lhe mostrava a realidade prática que, em lugar de se compreenderem e fundirem, os dois princípios lutavam para excluírem-se. Tudo lhe dizia que o Evangelho é uma linda, mas irrealizável utopia. A tal ponto descera no mundo, que assumia e fazia sua toda aquela psicologia. Só assim poderia compreendê-lo, metendo-se antes de tudo, na sua posição, no seu ponto de vista, que justificava seus atos e considerações. Precisava viver no mundo, com o mundo, tornar-se mundo. Sua posição atual tinha uma lógica impiedosa que, em consequência dos últimos acontecimentos, não podia ser diversa. De resto, essa lógica seria a mesma que, prolongando-se inexoravelmente,
deveria, mais tarde, salvá-lo. Ele podia ser tudo, menos um preguiçoso inerte e hipócrita. Era o tipo indômito no espírito. Esse tipo não se pode mobilizar. Poderá ceder, mas não renunciar à própria atividade. Não era um homem de acomodações, já o dissemos, nem para se conformar a vegetar. Já vimos que o ser lhe fora fechado por muitas forças contrárias e convergentes para aquele resultado. Não lhe restava, para sobreviver, outra escolha senão seguir a experiência do mundo, ou seja, a da força e da vontade. Dada a derrocada imprevista de suas superconstruções espirituais, a sua reação tinha de ser, por força, inferior. Importava que ele trouxesse em si mesmo o princípio da reação, que é o princípio da vida, aquele que faz o homem vencer no plano da matéria como no plano do espírito. Os que possuem este princípio de vida sempre se salvam e isto é uma riqueza de recursos, uma potência congênita que supera os vagalhões da tempestade e guia ao sucesso. Vale mais uma alma pronta e ativa do que 100 almas inertes. A primeira cairá em todas as crises, de que a segunda sentirão o dever de se escandalizarem, mas se salvará. As outras, com suas práticas metódicas, permanecerão no pântano onde o espírito morre. As almas ardentes, feitas de tempestade, se têm os grandes vícios e as grandes fraquezas, têm também os grandes recursos. E se são capazes de muito pecar, são capazes, também, de muito amar e muito subir. A primeira reação, dirigida ao plano inferior, muito escandalizou os métodos bem-pensantes, mas foi para ele o meio de alcançar a segunda reação, de que aqueles jamais seriam capazes. E esta o salvou, reconduzindo ao bem, muito mais alto do que antes. O destino prepara-lhe essa prova, que era de novo gênero, e ele aceitou-a, como aceitara todas as outras. E não só aceitou, como utilizou-a. Encontrou ocasião de observar este mundo, para compreender-lhe bem a estrutura, estando dentro dele, depois de o haver observado sempre de longe. E ele, que sempre figurara como um fracassado, procurava, por instinto, os pontos débeis para vencê-lo, já agora com maior competência. Assim, aquele mal se transformaria em bem. Se as adversidades o prostravam, nem por isso ele se transformara em outro. O tipo de um homem não pode ser profundamente mudado por circunstâncias exteriores. O tipo não se destrói. E já que, por agora, não podia viver segundo a lei do céu, ele se enquadrou na lei do mundo, para ver se assim lhe seria possível viver. Se o sistema precedente havia dado tão tristes resultados, não lhe restava senão modificá-lo. E concluía que a vida, embora horrorosa pelas adversidades e pesada pelos trabalhos, superamentos e provas, é sempre uma experiência muito interessante. Embora brutal, sempre era digna de ser vivida. E já que era necessário entrar num mundo onde não existia piedade para os fracos, mesmo mártires, e onde a revolta é condição de vida, o seu grito foi: rebelião. Colocado no mundo, olhava agora todas as coisas com um senso diverso e tornava a fazer, de um ponto de vista prático, a pergunta: seria o evangelho antibiológico? A ação das religiões, julgadas através da realidade biológica, parecia-lhe desastrosa. A realidade biológica deseja a seleção do mais inteligente, ativo e forte em todos os campos. Ora, o princípio religioso da bondade, que na origem tinha uma sadia função biológica, criadora de coesão social, transformara-se, à força de desvios, acomodações e, digamos mesmo, traições humanas, num sistema protetor que possibilitava o pacífico crescimento dos ineptos, dos fracos, dos parasitas. Olhava tristemente o lânguido exército, a tépida corte de seguidores que a chama original dos mártires, por eles também imolados, não conseguia mais agitar nem inflamar. Praticado na terra, qual melancólico sonho,
Esse reino dos céus foi falsificado para enquadramento de débeis acomodados. Repugnava-lhe a virtude mutilada da ação e reduzida ao negativo, a bondade abastardada, a indolência, a religião transformada em sinecura hereditária. A sombra protetora daquela bondade se conseguira suprimir o trabalho da luta, que é a base do progresso da vida, e se pudera operar uma seleção inversa. Assim modificadas, as religiões invertiam suas funções e resultados. E ele perguntava a que criação do estranho tipo biológico se chegaria depois de algum tempo, se continuasse nesse caminho. Afligia-se ao ver tão poderosas forças espirituais, assim falseadas, falirem e deformarem-se até se tornarem o oposto do que deveriam ser. Só a salutar reação das leis biológicas, inferiores e condenadas, poderia assustar esse adormecimento, desalojar os parasitas, agitar o lodo, para evitar a putrefação. Tentara falar, mas a sua voz, perturbadora dos adormecidos, fora sufocada. A palavra estava, agora, com as leis da vida. Pois que é absurdo tentar matá-las com a preguiça. A vida sabe se defender e insurgir-se, solta seu brado de guerra, que afasta as incrustações antivitais que sufocam o progresso. A esta lei sujeitam-se todos os que vivem sobre a terra. Quando o espírito trai a sua missão e se degrada no ócio, então as leis inferiores da terra são chamadas para lhe dar uma salutar lição. Então, a terra é mobilizada para despertar, com a dor, o apetite das coisas do céu. Quando o espírito se afoga na fome, a religião é um convite para vegetar. Quando se exalta a obediência para que seja mais fácil o comando do homem sobre o rebanho, são sem dúvida salutares todas as tempestades que sacudem os ângulos mortos da vida e trazem tudo à luz da luta, à luz do sol. Então, o espírito que renunciou à sua supremacia verdadeira, não conseguindo libertar-se das leis da terra, a esta se liga, colocando-se em seu nível, indefeso diante da lei do mundo, que o macera até a sua primitiva pureza. Nessas comprovações, ele encontrava a explicação da inconciliabilidade prática entre a lei do céu e as leis da terra. Se o evangelho era elevado demais para ser aplicado ao mundo, o mundo estava baixo demais para ser erguido até o evangelho. Compreendia o homem e compadecia-se dele. Como pretender que este superasse as leis biológicas? No mundo, a luta é salutar e esclarecedora adoece na preguiça. A coragem tem a sua sombra na astúcia. Cada virtude tem uma irresistível tendência para enfraquecer. Ao lado do triunfo do vencedor está a miséria do vencido. É natural, por isso, o parasitismo e a busca das posições protetoras. É natural a presença dos fracos e é natural que, na luta sem tréguas de todos contra todos sobre a terra, a miséria se refugie onde puder, inclusive nas religiões. Como se poderá pretender aplicar a tais seres a lei dos santos, dos super-homens heróicos? Que se poderá conseguir de uma tal aplicação, se não adaptações, seres híbridos, naturezas contorcidas, mentiras? Como poderá a massa fornecer certos heróicos superamentos? Como se poderão pedir certos sacrifícios supremos a quem não é forte e maduro? Como pretender que num mundo onde tudo é ataque e defesa, a piedade não venha a ser utilizada como elemento de defesa? Todavia, em meio a tantos contrastes, contrafações e traições, ele não podia deixar de admirar a sublime ingenuidade e a coragem do espírito que, descendo do céu, pretendia, inerme, desdenhando os meios humanos, impor-se a este mundo infernal de força e de miséria. Não podia deixar de admirar aquele espírito tanto mais que, muitas vezes com tão estranhos meios, conseguirá vencer. Haveria, pois, no espírito, uma arma, uma força secreta, um método de luta que, apesar de tudo, lhe permitia vencer. E como o mundo, mestre nas lutas, não percebera um novo meio de lutar, fazia tais perguntas, agora que estava no mundo, e assumia seus pontos de vista,
suas dúvidas e suas incertezas. Agora, que estava no mundo e gostava de revirar a face da verdade que já conhecia para contemplar o lado oposto. Com isto exercia controle sobre si mesmo, conseguia um equilíbrio mais seguro e consciente, de modo que a sua nova verdade fosse para sempre temperada e fortalecida pela vitória sobre todas as tempestades. Nesta revisão e nestes contrastes, não encontrava contradições nem renegações, mas um cumprimento de um dever, o dever de continuar a vida a qualquer preço, de consolidar, se possível, a sua posição, tornando-a encontrar o eu mais profundo de si mesmo. O dever de corrigir eventuais excessos e de compensar concessões eventualmente unilaterais, com outras, tomadas do ponto de vista oposto. Sua natureza era muito rica de valores espirituais para que um contato com o mundo pudesse apagá-las e substituí-las. Momentâneo admirador de Nietzsche, não cairia no trágico epílogo, a louca exaltação do super-homem ao qual fugiram todas as verdades. Nada desta unilateralidade havia em sua natureza rica de contrastes, pronta a perceber todos os aspectos das coisas. Algo aprendia agora, abrindo os olhos para a realidade humana do mundo. Aprendia que, onde tudo é luta, é natural que a força tome para si todas as coisas, e que o Evangelho seja considerado como verdade pelos fracos que nele se amparam e como mentira pelos fortes que o repudiam. Aprendia que o tão condenado egoísmo é necessário e que o altruísmo, tão exaltado, é individualmente uma utopia e um prejuízo. Compreendia que as virtudes são coisas para serem recomendadas e exigidas do próximo, pois constituem um ótimo meio de submetê-lo e explorá-lo, mas não são as coisas que se pratiquem, porque só trazem sofrimento e limitação. Compreendia a utilidade da astúcia, do apego aos bens, da elasticidade de consciência, do ataque e da defesa. Aprendia que aquilo que se exalta em público é apenas uma atitude, a qual, como o louvor, procura se compensar e mesmo incitar, enquanto traz utilidade. Compreendia agora muitos embustes, o jogo dos bastidores e muito do mecanismo secreto da vida social, tão agradável, vista de fora, com sua distinta aparência. Persuadira-se também que a idiotice iludisse com esta realidade infernal. Que em verdade, aqui embaixo, Deus está longe, tão longe que não se pode ver. Sua ação custa tanto para se mostrar no fundo destas trevas que, praticamente, é como se Deus não existisse e assim se explica como tantos podem viver como se Deus nada fosse. A cada passo, neste mundo a matéria nega o espírito, a terra é vitoriosa sobre o céu, a experiência é contra a fé, a realidade esmaga o ideal. Que lhe pedia o mundo? Além da mentira das palavras, que coisa, realmente, lhe pediam todos? Que ganhasse riquezas e as acumulasse, porque só o rico é respeitável. Ser besta de carga, ávida e impiedosa, e ser máquina de fabricar dinheiro. A gente só compreende e admite o triunfo sobre a terra. Os triunfos do céu não se veem, não se compreendem, nem se admitem. São sonhos de exaltados. Enquanto ele se consumia em tais afirmações, era um ocioso, enquanto não dava provas de saber vencer no mundo, obtendo sucesso por qualquer meio, era um imbecil. No fundo, diziam-lhe que atirasse fora do supérfluo, demolisse o espírito, se tornasse normal, entrasse na fila, se tornasse homem do tipo em série, como os outros que vivem na terra e não no céu. Enquanto ele não tivesse adquirido todos os defeitos, as culpas, as fraquezas, as baixezas humanas, seria visto como suspeito. A tentativa de evasão não se podia admitir e gerava desconfiança. Isso não era fraternidade na miséria, mas declaração de superioridade e desafio. Era pretensão de estar subordinado a outra lei, para se eximir da lei de todos. Era soberba imperdoável e ofensiva soberba. Para ser compreendido, admitido e tolerado no mundo, tinha que fazer suas as leis da terra, onde a revolta é a virtude,
Devia operar um processo inverso àquele já realizado na ascensão mística, o processo de bestialização. 21. A traição de Judas. Por um ano viveu este drama, fazendo seu drama do mundo. Tentara a arriscada aventura por uma questão de lógica excessiva, mas em plena consciência. Recordava o passado e sentia que lhe